Damas e cavalheiros, hoje nós vamos falar sobre as cores no estilo clássico, como harmonizar vários matizes cromáticos. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque tem muitas pessoas que adoram o estilo clássico de interiores e também adoram cores nos ambientes. Mas essas pessoas elas têm um pouco de medo de usar a cor, com medo de errar, de repente usar uma cor muito forte e essa cor vir a cansar depois. Ou o principal medo que eu observei nos últimos anos foi justamente com relação às sintonias, o que entre aspas combina ou o que não combina, né, entre as cores. Então, para resolver isso, eu vou gravar esse vídeo para vocês, para ajudar nesse sentido. Outra coisa também é que hoje em dia existe uma tendência aos tons neutros. Então, a maioria das lojas que a gente vê usa muito os tons neutros, usa muitos móveis nos tons neutros, tanto no estilo clássico quanto no estilo contemporâneo e outros estilos. Então, isso, para as pessoas que gostam da cor, elas ficam meio que órfãs nesse sentido, né? Não tem muito onde se inspirarem, né, a respeito. Então é por isso que nós vamos trabalhar agora com informações sobre cores nos ambientes clássicos. Depois eu vou falar sobre os ambientes contemporâneos, como usar cor nos ambientes contemporâneos, como usar cor nos ambientes étnicos, retrô e todos os outros estilos que a gente vai poder conversar aqui juntos, ok? Então vamos lá. Pessoal, então para facilitar para vocês a nossa conversa sobre as cores, nós vamos iniciar falando sobre suas origens cromáticas. Então, como cores primárias, que são as cores que dão origem às outras cores, nós temos a cor azul, a cor vermelha e a cor amarela. Depois das cores primárias, nós temos as cores secundárias, que são resultado da mistura, por exemplo, azul e vermelho formam o violeta, vermelho e amarelo formam o laranja, o amarelo e azul formam o verde. Essas são as cores secundárias. Depois das secundárias, nós temos as terciárias. Como surgem as cores terciárias? Por exemplo, o resultado de uma cor secundária como verde e uma cor primária como azul forma o azul-verde. O azul primário com secundária violeta forma o azul-violeta. O vermelho primário com uma secundária violeta forma o vermelho-violeta. O vermelho primário com uma cor secundária laranja forma o vermelho-laranja. O amarelo como cor primária com uma secundária laranja forma o amarelo-laranja. E o amarelo como cor primária e uma secundária como verde forma o amarelo-verde. Então essas são as cores que se relacionam entre si. Isso aqui é a base cromática para qualquer coisa que você vai fazer, no caso aqui que a gente está falando dentro dos ambientes. Ambientes clássicos e todos os outros estilos de ambientes. Ok? Eu vou, durante a apresentação, nos outros slides, eu vou usar esse esqueminha aqui. Ó. E esse esqueminha é importante por quê? Porque nós vamos falar, além das sintonias entre todas as outras cores, nós vamos falar também sobre as tríades e cores análogas. O que são tríades? É isso aqui, ó. Essas cores que estão em destaque aqui, ó, formam um triângulo, por isso chama tríade. São cores que estão interrelacionadas umas com as outras. Por quê? Porque na sua composição existem pigmentos das três tonalidades primárias, ou dos três matizes primários, que é o vermelho, o azul, o azul e o amarelo. Então, no verde nós temos a mistura do azul e do amarelo. No violeta nós temos o azul. Então, azul, azul na composição. Por isso são primas. Na cor laranja nós temos a mesma composição cromática, que é o pigmento amarelo, que existe também no verde. Então, por isso são primos. Então, essas três tonalidades elas podem ser usadas juntas no mesmo ambiente. É isso que significa tríade. Quando você olha para o ambiente e vê aquelas várias tonalidades no ambiente, você não consegue imaginar como que foi feito aquilo. Então, aqui nesse esqueminha, eu vou mostrar para vocês
como que isso se processa nos ambientes. Ok? Depois nós teremos as cores análogas. O que são cores análogas? São cores vizinhas. Antes disso eu vou falar das cores, da temperatura das cores, que é importante vocês saberem também. Quando vocês olharem depois para o ambiente, ver que aquele ambiente tem uma temperatura cromática fria ou quente. Então, o que são cores frias? Para vocês entenderem isso lá nos ambientes. São essas tonalidades que têm a presença do azul. Então, azuis e verdes, mas o verde é uma cor secundária, então a cor fria primária é o azul. Então, os verdes, azuis e violetas são consideradas cores frias, justamente porque tem a composição de pigmento do azul. Então, cores análogas são cores vizinhas. No caso aqui, cores frias, cores análogas quentes. Aqui, né? Todas as cores que são derivadas do amarelo e vermelho são cores que transmitem sensação de calor. Por isso que são chamadas cores quentes. Eu estou falando, gente, sem usar termos técnicos e acadêmicos para ficar fácil e não ficar chato para vocês conseguirem assimilar isso. Não ficar coisa muito, sabe, muito aulinha demais, e eu quero fazer uma coisa bem descontraída mesmo, para ficar mais divertido para vocês assimilarem tudo isso. Legal? Então acho que, de modo geral, deu para vocês entenderem a base, né, de como se organiza todas essas tonalidades. E vai ficar mais fácil agora de vocês entenderem quando eu passar para os slides dos ambientes. Ok? Então vamos lá. Então aqui nós podemos já ter uma visão bem mais clara de tudo que a gente conversou no slide anterior. O que nós estamos vendo aqui então? Nessa imagem, olha só, nós temos então isso aqui, ó, amarelo e violeta. Lembra? São cores, no caso aqui, vou falar de uma outra regra cromática, que são as cores complementares. Né? Então as complementares são vermelho e verde, amarelo e violeta, azul e laranja. Então vocês provavelmente verão muito isso nos ambientes, nos próximos slides. Então nesse caso aqui nós estamos falando de cores complementares. O que são cores complementares? São cores contrárias. Elas estão diametralmente opostas no círculo das cores, ou no círculo cromático. Como assim? Se você imaginar aqui uma linha reta e dividir o círculo ao meio, você vai perceber que essa cor aqui, ela está a mais ou menos, ou não, exatamente 180 graus de distância dessa cor. Então por isso que são cores opostas. Se você pegar essa cor aqui, ó, que é o verde, que é complementar do vermelho, se você traçar uma linha imaginária aqui, ó, ela está na metade do círculo. Então ela está a 180 graus de distância da outra cor. Então totalmente ao contrário. É como se fossem duas pessoas, um de um lado de uma sala e uma outra pessoa do outro lado da sala. Então são cores que se complementam entre si. Uma cor é fria, outra cor é quente. No caso aqui, uma cor é quente, outra cor é fria. Uma cor é fria, outra cor é quente. Entende? Porque são complementares em temperaturas. Então nós temos aqui, ó, a cor amarela, que é uma cor quente, como a complementar violeta. Olha aqui, ó. É isso aqui que nós estamos vendo. Nesse caso aqui, nós estamos vendo uma tonalidade fria, só que não está exatamente como a complementar em linha reta. Nós estamos vendo isso aqui, ó. Uma cor verde e uma cor vermelho e violeta. Mas por que ainda é considerado praticamente complementar? Porque a cor vermelho e violeta é vizinha, lembra? Uma cor terciária essa aqui. Lembrando do esqueminha. É uma cor vizinha da cor primária vermelha. Então, primária, terciária, que é a mistura, resultante da mistura de duas tonalidades primária e secundária. Então, por isso que praticamente são cores complementares. Só que observa que o contraste não é tanto como se isso aqui fosse vermelho. Já é mais suave. Entende como você pode ir degradando? Ó? Então, se fosse essa cor aqui, seria mais suave. E assim por diante. Se fosse azul, então, seriam praticamente tom sobre tom. Aqui. Ok? Ficou claro, gente? Qualquer dúvida, pergunta aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Aqui nós já estamos vendo uma outra situação.
tonalidades semelhantes. Aqui nós estamos vendo, então, não é uma composição complementar, e sim uma organização de cores análogas. Então, nós estamos vendo aqui um verde azulado e o verde. Então, nós estamos aqui, ó. São cores vizinhas. E o legal que eu achei desse ambiente aqui é que a pessoa que desenvolveu esse projeto, ela utilizou também o verde externo, né? A cor da cortina provavelmente foi inspirada para criar essa extensão da natureza na parte externa para o interior do ambiente. Então nós estamos vendo aqui praticamente o verde, né? Então, só que em tonalidades diferentes. E olha como fica bacana. Nós temos então 3 tons de verde. Esse aqui, né? O verde azulado e o verde. Aqui é mais um amarelo verde. A inspiração foi mais ou menos aqui, ó. Entende como fica fácil, gente, quando você tem tudo isso no esqueminha certinho? Como fica fácil. Conforme vocês forem vendo isso, vai ficando bem mais fácil de vocês poderem entender como que os profissionais trabalham. Aqui nós estamos vendo então uma outra situação, laranja e azul. Então aqui são complementares, olha só. Azul, né? E laranja aqui, ó. Agora reparem que quando eu falo complementar, não significa que a cor, o matiz, tenha que ser exatamente o que está aqui. Isso aqui é a ideia primária, né? De como funcionam as cores. Mas quando você transfere isso para o ambiente, no ambiente nós temos as tonalidades. Então você pode pegar a cor laranja e adicionar cinza, então fica aquele laranja mais acinzentado, como é o caso aqui, ó, aquele laranja mais esmaecido, justamente para criar conforto no ambiente. Às vezes você não vai querer usar uma cor primária gritante, como está aqui, né, esse contraste forte, você quer algo mais suave, algo mais tranquilo. Então, foi mais ou menos o caso aqui, ó. O azul, pode ver que o azul aqui não é aquele azul brilhante, como esse aqui, vibrante. É um azul com mais adição de preto, da cor preta. Dá esse azul mais profundo, mais escuro, mais sóbrio, que sintoniza-se perfeitamente com essa tonalidade de laranja. Ok? Então, só para falar que são complementares aqui. Aqui nós já temos, então, novamente cores análogas, olha só. O violeta, aqui, e o laranja, e o verde. Então, verde, violeta. Trabalhou exatamente uma parte da tríade, um dos lados. Ok? E o restante aqui, materiais neutros. E aqui, então, nós temos as cores análogas. A primária azul, nas paredes, e a primária vermelha, só que com a adição do branco se transforma em rosa. Né? E nós temos também o amarelo. Então seriam 3 tonalidades aqui, 2 primárias, azul e amarelo, e o vermelho seria o rosa, aqui no caso misturado com o branco. Então, onde que está o amarelo aqui? Nesses tons aqui de dourado. O dourado pertence ao grupo dos amarelos. Ok, gente? Tá dando para entender aqui? Ok, vamos lá. E aqui nós temos então, novamente, ó, verde. Esse verde aqui saiu daqui, ó. Seria o amarelo verde. Aqui o amarelo, né? E o violeta. Então, praticamente, a sintonia foi criada aqui, ó. Cores complementares, né? Amarelo, violeta, e uma cor vizinha, ou análoga, aqui, seria o amarelo verde, para o tecido da poltrona, ok? E automaticamente isso criou uma inspiração, uma direção para a escolha da tonalidade da madeira. Pode ver que ela está no grupo dos amarelos. Por isso, então, que você olha para o ambiente e vê, sente que as cores estão em sintonia. Amarelo de novo, no dourado. Sente que existe essa conversa, harmonia, diálogo. Olha aqui, ó, novamente amarelo e verde, olha só. Em sintonia com a poltrona. Aqui, ó, novamente, amarelo e verde misturados. Aqui, novamente, a tonalidade do verde, né? Amarelo e verde aqui. Entende? Tudo isso cria harmonia. Muito elegante. E aqui, gente, nós temos então a harmonia dos contrastes.
verde, vermelho e azul. Verde e vermelho complementares, né? E o azul, que é uma cor análoga ao verde. Olha só que ambiente lindo que ficou. E aqui você observa o seguinte, que quando você cria essa composição de cores com esse efeito de contraste, sempre bacana você utilizar o branco, porque dá abertura de cor, abertura cromática, olha só. Então, o quadro branco aqui, a luminária branca, cria todo esse tempero, né? O tapete aqui numa tonalidade cinza, que são cores neutras, a parede, então tudo está em sintonia, né? A madeira aqui, ó, a madeira da mesinha lateral. Aqui a presença do dourado deu todo um charme elegante para o espaço, que sintoniza com o varão da cortina, né, com a moldura da tela aqui. Então, tudo isso é pensado previamente. Eu estou falando para vocês aqui apenas das tonalidades, dos tons primários, secundários e terciários. Mas existe também a sintonia dos tons neutros, que é a mistura de preto e branco, ou o resultado de preto e branco dá o cinza, né? Então tudo isso também está em sintonia. Ok? E aqui nós temos então a, a harmonia então novamente dos contrastes, azul e laranja, né? Então azul aqui, ó, azul, laranja. Deu esse resultado bem bacana aqui também. Ok? Olha só, poltrona branca, luminária branca, né? Já para dar esse tempero bacana no espaço. E aqui nós temos novamente um projeto com cores análogas. Aqui nós temos então o azul esverdeado, tá aqui, ó, e o violeta. Então, praticamente ele trabalhou aqui, ó. Ele ou ela, né, profissionais, trabalharam aqui. Luminária, enfim, tapete. Olha só, novamente a presença dos tons neutros. Cinza, aqui no caso do prata, né, mas está dentro do grupo dos cinzas. E o cinza, chumbo, grafite na parede. Aqui novamente então o efeito dos contrastes, né? O verde e o vermelho. O vermelho no caso aqui é um pouquinho para o lado para o vermelho violeta, que seria aqui, ó. Então vermelho violeta, aqui o verde. Então cria esse efeito muito bacana. A parede azul aqui, ó. Então praticamente de novo, né? A pessoa que desenvolveu o projeto pensou nisso aqui, ó. Verde com corzinha análoga, né? Aqui, ó. Toda vez que vocês então visualizarem esse tipo de situação cromática, vocês já sabem do que se trata. São cores análogas e aí você pode jogar, no caso, os elementos decorativos, que no caso as almofadas e os arranjos, pode utilizar então dos complementares, né, para criar essa composição aqui. Da mesma forma aqui, ó, né. Tudo isso aqui é pensado, viu, gente? Nada é por acaso. Quando se desenvolve o projeto, se pensa em tudo. Designer é um profissional que pensa. Designer é um profissional dos detalhes. Então, até maçaneta de porta é pensado para entrar em harmonia de conjunto. Ok? E aqui novamente, então, nós estamos vendo as cores análogas, basicamente verde e violeta. Verde misturado com azul e verde, numa certa tonalidade, dá o azul turquesa, lembra? Azul esverdeado, né? E aqui nós temos também a presença do amarelo esverdeado, que está aqui, ó. Então, amarelo esverdeado, amarelo esverdeado, amarelo esverdeado. Vocês estão percebendo como fica fácil, gente, quando você segue um esqueminha, quando você sabe qual a direção que você está tomando? Tudo tem uma técnica, né? Para se desenvolver as coisas do jeito certo. É claro que aqui nós estamos falando apenas de cores, né, dentro do estilo clássico. Mas para organizar tudo isso tem outras variáveis, né, que você tem que considerar. Mas a princípio isso que eu estou falando para vocês é a base de tudo. É a regra geral. E você sabendo das regras, é muito fácil depois para você desenvolver aí e criar o que você precisa criar. Ok? E aqui novamente então mais um projeto elegante, usando basicamente essa parte aqui do círculo cromático.
Violeta, violeta, amarelo, aqui nos dourados, olha só. Aqui uma outra tonalidade do violeta, né? Que seria para o uva, roxo, né? Variantes do violeta. Okay? E aqui novamente a presença do branco, para criar esse ponto de equilíbrio cromático. Né? Parede na tonalidade neutra cinza também. Olha só o tecido aqui da cama, olha só. Como, por ser um tecido neutro, como ele recebe bem as tonalidades. Um conselho que eu poderia dar para vocês é toda vez que você trabalha com tonalidades contrastantes, sempre procura usar bases neutras. Por quê? Porque a base neutra ela cria justamente esse ponto de equilíbrio entre as tonalidades. E aqui nós temos novamente então a harmonia dos contrastes. Azul, laranja, complementares. Laranja, laranja, né? Azuis. Novamente, olha só. Que eu falei agora há pouco no slide anterior. Parede neutra, né? Teto branco. Tudo isso cria um ponto de equilíbrio para essas tonalidades aqui, olha só. Presença da madeira também. Né? Branco novamente aqui, ó. Cadeiras brancas, né? Cortinas brancas, aberturas brancas. Tudo isso ajuda a criar esse equilíbrio todo. Pode ver que o sofá é neutro, né? Cinza, um bege claro, uma coisa assim. Justamente para você poder organizar as cores sobre essa base neutra. Tecnicamente falando é isso, né? Você tem esse ponto, um ponto neutro que não cria contraste com essas cores que você já está usando aqui. Ok, gente? Qualquer dúvida, pergunta nos comentários que eu respondo para vocês. E aqui novamente, então, numa outra situação, a harmonia dos contrastes. O rosa, como eu falei antes, que é o vermelho, né? Uma gradação cromática para o branco. Então aqui basicamente é isso aqui, ó. Cores complementares, né? Era o verde. E aqui também tem a presença do dourado. Então, praticamente aqui ele usou cores análogas, ele ou ela, né? Que desenvolveram o projeto. Cores análogas, né? Amarelo e verde, aqui. E o vermelho complementar do verde. Ok? Aqui novamente nós temos uma outra situação usando o verde. Nós temos então verde, tons de rosa, né? Verde, tons diferentes, olha só. São 3 tons de verdes diferentes, 4 tons de verde, né, praticamente. Então aqui ele preferiu usar isso aqui, ó. Usar os verdes, né, totais aqui com adições de azuis, né? Olha aqui, ó. Almofada azul. Tá vendo como fica bacana, gente? Olha, você tem verde, azul, olha só. É isso aqui, ó. Por isso que queria esse efeito equilibrado, né? Porque você está falando de cores análogas, que são vizinhas. E na essência tem a mesma composição cromática. As misturas do amarelo e azul, que dão as tonalidades dos verdes. Né? Depois, o complementar puxa um equilíbrio para isso tudo. Que são as cores rosa aqui, ó. Que saiu do vermelho. Olha só que bacana que fica. E aqui de novo, olha. Fundo neutro, né? Quase indo, isso aqui marrom, assim, terra. Cria todo esse ponto de equilíbrio. Vocês podem perceber que no fundo aqui a parede tem um azul bem sutil. De novo, olha só, almofada azul, azul, parede. Cria esse efeito diferenciado, personalidade. Isso tudo da personalidade. Por que personalidade? Porque para criar tudo isso você precisa pensar muito sobre aquilo que você quer usando essas técnicas para misturar as cores. Ok? E agora vocês já estão sabendo como fazer isso. Aqui é a mesma coisa, o azul. Então, qual foi a técnica aqui? Cores análogas, né? Azul e verde, olha, o verde aqui, azul. Tudo é pensado, gente. E o rosa aqui, ó. Então saiu aqui, ó. Complementar, né? Só que vindo pro lado aqui, para dar o rosa. Né? Aqui também ele usou o amarelo, né? Então praticamente usou duas primárias também e usou duas complementares. É bem bastante ousado aqui, ó. Duas primárias, amarelo e azul, e duas complementares. Complementares aqui, ó. Verde e vermelho. Legal, gente? E daí, a partir daí, surgiu então a sequência disso, que seriam os dourados, né? E o pano de fundo neutro aqui do tapete, poltronas e tudo mais. Ok?
E aqui, novamente, a harmonia dos contrastes. Neste caso aqui, com cores primárias. Projeto bem usado. Aqui, ó, amarelos e azuis. Cores primárias. São aquelas cores originais, né? E aí, de novo, olha só. Plano de fundo neutro. Base neutra. Branco para equilibrar. Para dar um pouco de luz na cor. Equilibra os contrastes, né? E assim por diante. Observa que, como eles trabalharam duas cores primárias, aqui eles preferiram não adicionar nenhuma outra tonalidade para não criar conflito. Porque duas cores primárias são extremamente contrastantes. É o extremo do contraste, né? Então qualquer outra cor aqui poderia ficar um pouco cansativo. Mas é claro que existem profissionais que têm uma genialidade tão grande que mesmo num projeto como esse, a pessoa coloca uma outra tonalidade ali, uma outra cor e fica excelente. Vai da capacidade e sensibilidade de cada um. Aqui novamente está a harmonia dos contrastes, né? Então, aqui nós estamos falando então dos amarelo complementares, né? Amarelo e violeta. Aqui, violeta, 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 amarelo. Novamente neutro, né? Pessoal, de vez em quando vocês estão ouvindo aí barulho de carros e tudo mais. É porque estou gravando durante o dia e não tem jeito. Carros, passarinhos, telefone chamando, gente batendo na porta. Tomara que não tenha isso, né? Porque acabei de falar no telefone chamando, o celular chamando. Ok. Voltando para o foco. Só para descontrair um pouco, pessoal. Ok? Então aqui, ambiente totalmente em harmonia. Olha só como ficou bacana esse violeta envelhecido na parede. Isso aqui é genial, gente. Ambiente totalmente personalizado. Ó, aqui elementos decorativos étnicos, sabe? Tem toda uma persona indireta aqui. Estilo do tapete, estilo das almofadas, olha só. Ele ou ela, né, profissional, trabalhou os complementares e utilizou então o preto e branco para criar esse ponto de equilíbrio ali. Ficou bem bacana. Olha só. Muito legal, né? Novamente aqui então, pessoal, nós temos a harmonia dos contrastes. No caso aqui, contrastes primários, amarelo e azul. Então, amarelo, azul. E temos também a harmonia dos complementares, amarelo, violeta. Amarelo, violeta. Ok? E também, claro, a adição de cores análogas na presença do verde. Então, o verde, amarelo, né? Aqui, ó. Pessoal, esse é o último slide que eu apresento para vocês. Nos próximos slides, eu não vou fazer nenhum comentário para que vocês consigam exercitar o conhecimento que vocês tiveram até agora. E no final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito das cores nos ambientes, no caso aqui no estilo clássico, vocês podem deixar o comentário que eu respondo para vocês com toda certeza. Ok?
E é isso então, pessoal. Eu espero que essas informações possam ajudar vocês. Eu vou pedir que, caso vocês tenham gostado desse vídeo, clique ali em gostei para que o canal possa prosperar aqui no YouTube e eu possa continuar produzindo cada vez mais material de qualidade, cada vez melhor para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação às cores no estilo clássico, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês nesse sentido, ok? Damas, cavalheiros, muito obrigado então pela atenção e até a próxima consultoria. Forte abraço.